Olá, tudo bem? Eu sou Valdecir Babinski Júnior e hoje eu vou apresentar o trabalho A Feltragem como Instrumento de Empoderamento Feminino e de Empreendedorismo Social. O trabalho foi escrito por mim, pela professora doutora Eliette Auxiliadora Assunção Ourives, pelo professor doutor engenheiro Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo e pelo professor doutor Milton Luiz Horn Vieira. Os nossos contatos já estão aqui, caso vocês tenham dúvidas e queiram nos comunicar. Esse trabalho está associado ao grupo de pesquisa Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, o NAS Design, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Para dar início à nossa discussão, nós vamos começar abordando, na introdução do texto, a condição de souvenir que ainda assombra o artesanato e o industrianato na contemporaneidade. Apesar disso, acreditamos que existem aí diversas iniciativas que vão buscar a valorização das manualidades através de uma transformação dos conhecimentos ápticos voltados para a instrumentação do crescimento econômico, e nessa instrumentação do crescimento econômico entra o empoderamento das mulheres e o fortalecimento das suas comunidades. E para a gente falar de transformação social através do empoderamento feminino, se torna necessário entender o que é este empoderamento feminino. Então, para nós, do Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, o empoderamento feminino é todo o movimento e atividade que visa assegurar a autonomia das mulheres por meio de condições sociais igualitárias. Isto envolve diversas instanciações da sociedade, desde a economia e a política até a tecnologia e principalmente a educação. Mas é importante assumir que existem certas iniciativas que visam desarticular a luta pela justiça de gênero. Essa busca pela dignidade, a defesa dos direitos das mulheres tem sim sido solapadas através da história durante muitos e muitos anos por diversos dispositivos sociais do patriarcado. Para superar esses dispositivos de opressão, nós precisamos de iniciativas que visem a autonomia financeira das mulheres, porque o empoderamento feminino precisa estar atrelado à geração de renda para que, de fato, nós consigamos transformação social. É com essa missão, a partir desta visão, que em 2019, Jaqueline de Souza Ribeiro e Kátia Litvinov criaram a Associação de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo, a AMO. A AMO acolhe moradoras e jovens periféricos da comunidade Novo Horizonte do Complexo Monte Cristo, da cidade de Florianópolis, capital catarinense. Se trata de um grupo de mães, filhos e filhas, empreendedoras sociais e trabalhadoras informais que se organizaram através de um coletivo para buscar soluções para a geração de renda e emprego no bairro. A AMO atua em 6 frentes: assistência humanitária, desenvolvimento profissional, geração de renda, suporte ao empreendedorismo, crescimento socioemocional e criação de emprego. Ao lado nós estamos vendo um registro de uma turma formada por uma dessas iniciativas chamada Loja Escola. Então a associação tem como missão diminuir a desigualdade econômica, social, racial e de gênero existente em Florianópolis. Para isso, a associação busca parcerias com empresas locais, com o poder público e com instituições de ensino superior. Entre essas instituições de ensino superior está a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e o Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, o NAS Design. A parceria entre o NAS Design e a AMO foi intitulada de Projeto de Extensão AMO Maker, Industrianato Maker voltado para o empoderamento da comunidade do Monte Cristo. Esse projeto de extensão começou no dia 1º de setembro de 2022 e foi até o dia 30 de junho de 2023. Ao total foram realizadas 5 oficinas separadas em módulos, com duração média de 8 horas. Aqui à direita a gente está vendo um registro de parte da equipe do NAS Design. Então, da esquerda para a direita nós temos o professor Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, o professor Márcio Soares, Mariana Moreira Carvalho, professor Eliette Ourives, eu e o Luiz Cláudio Brito. Bom, o objetivo em específico deste trabalho é relatar uma dessas oficinas que ocorreram entre o NAS e a AMO. A gente vai falar de uma oficina que foi realizada em maio de 2023. Este trabalho pode ser classificado metodologicamente como uma pesquisa aplicada de campo, uma vez que nós fomos até a comunidade aplicar a oficina e, a partir da realidade observada, conseguimos extrair as informações e os dados que nós vamos apresentar aqui. É também uma pesquisa qualitativa e descritiva. Em termos de procedimentos técnicos, é uma pesquisa-ação ou uma pesquisa participativa,
uma vez que nós temos munícipes e pesquisadores envolvidos em uma intervenção imediata à realidade. Os instrumentos de coleta de dados desta pesquisa foram entrevistas informais e observações participantes. Essas observações participantes foram registradas através de um caderno de campo, e as entrevistas informais foram escolhidas como técnica para a coleta de dados, porque nós não queríamos causar quaisquer constrangimentos ou desconfortos à comunidade participante. A técnica de análise de dados foi a decupagem simples, onde nós, depois de reunidos os dados e transcritos, organizamos um memorial descritivo com registros fotográficos. Desse documento nós extraímos uma síntese e essa síntese se expressa nesse texto. Uma vez que esse texto é um relato de experiência de uma oficina de feltragem, no início da nossa fundamentação teórica é necessário que a gente entenda o que é feltragem. Então, a feltragem ela faz parte de um grupo maior chamado técnicas têxteis. Essas técnicas têxteis são muitas, são várias. Aqui nós estamos visualizando 24 desses exemplos, mas existem muito mais. A gente pode citar as atividades rendeiras, as tapeçarias, as tecelagens, a vitrificação, a cestaria e, claro, outras muitas formas de expressão que vão ser utilizadas pelos sujeitos praticantes da artesania para que acessem as manualidades e as façam imprimir sobre a materialidade sua cosmovisão. Então, a feltragem nada mais é do que o processo de compactação das fibras de lã, e ela pode acontecer de duas maneiras, através de um processo manual ou de um processo mecânico. O processo mecânico é chamado de batanagem ou fulagem, e consiste no uso de uma prensa térmica, como uma calandra, para que a gente gere um tecido feltrado. Esse tecido feltrado é um TNT, um tecido não tecido. Já o processo manual envolve uma produção artesanal a partir de uma transformação têxtil que pode ser feita também de duas maneiras, num processo molhado ou num processo seco. A feltragem molhada vai envolver água morna e sabão e a gente vai utilizar esses dois insumos para ir modelando as fibras para a gente obter o objeto desejado. E na feltragem seca a gente vai utilizar uma agulha especial, e também uma base, e aí fazendo fricção e fazendo força, manipulando com as mãos o material, nós vamos conseguir alcançar o objeto desejado também. Então aqui a gente está vendo dois exemplos. À direita a gente está vendo um exemplo de feltragem mecânica que vai gerar o feltro, o tecido não tecido, e à esquerda a gente está vendo o resultado de um processo de feltragem manual. A gente pode colocar no processo de feltragem manual aviamentos, outros aparatos, para dar estrutura para o objeto que a gente deseja feltrar. E quais são as vantagens e desvantagens da feltragem? A principal vantagem é a criação de substratos não tecidos, o tecido feltrado, que pode ser feito através da manipulação dessas superfícies, o aumento da maciez que se obtém com a feltragem quando ela é realizada em um tecido já estruturado, e a gente tem a redução da permeabilidade do ar, o que faz com que o objeto feltrado tenha uma capacidade de isolamento térmico maior do que o objeto não feltrado. Em termos de desvantagens, nós temos dois grandes problemas. O primeiro é o grau de encolhimento da lã, o que impede que esses artigos feltrados eles sejam higienizados em máquinas de lavar domésticas, e a retirada da sujidade desses objetos artesanais fica comprometida, uma vez que há um empecilho em relação à sua higienização. Então, vamos ao relato de experiência. Nossa experiência ela começa com a escolha da técnica, que foi a feltragem manual seca. Nós escolhemos a feltragem manual seca em função dos insumos que nós tínhamos disponível e em função do tempo para essa oficina também. Essa foi uma oficina de 8 horas, dividida em 2 encontros de 4 horas. Os materiais que nós fornecemos foram kits com lã cardada, com cores variadas, moldes, gabaritos, dedais, almofadas. Essas almofadas servem de base para a gente fazer a manipulação das fibras, agulhas especiais e alguns aviamentos. Em termos de participantes, foram 10 associadas da AMO, uma facilitadora, que foi a professora doutora Eliette Ourives, e 6 integrantes do NAS, incluindo também o coordenador do laboratório, o professor doutor engenheiro Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo. Aqui à direita nós estamos vendo um registro do primeiro dia dessa oficina. Então, as etapas que nós seguimos dentro da oficina foram as seguintes. Primeiro, nós tivemos uma seleção de materiais, os materiais que nós íamos utilizar nos objetos feltrados. Depois, nós fomos para o projeto do artefato, e esse artefato poderia ser desde um brinco a um objeto de decoração, um acessório.
Depois nós passamos para o preparo dos materiais, nós passamos para a montagem da base, onde nós íamos fazer o objeto feltrado. Passamos para a feltragem em si e a modelagem do objeto. Uma vez que o objeto estava modelado, nós passamos ao acabamento e, por fim, depois do objeto pronto, nós fizemos a separação da base. Então, se a gente fosse pensar a partir disso num sistema, nós temos como entradas associadas da AMO e a equipe do NAS Design, o know-how dessa equipe, e como saída a possibilidade de geração de renda a partir dos objetos feltrados confeccionados e a expertise com esses objetos. A abordagem extensionista que nós assumimos durante a oficina de feltragem foi uma abordagem bastante participativa, para gerar empatia entre todos os participantes, estimular a criação de relações de confiança e horizontalizar quaisquer eventuais formas hierárquicas que pudessem se estabelecer entre os designers e pesquisadores do NAS e a comunidade extramuros. Nós também produzimos os objetos feltrados durante as aulas. Então, esse entrosamento ele foi muito importante para estabelecer um ambiente seguro e acolhedor e mostrar que nós também estamos num processo de aprendizagem. Isso foi necessário para que as moradoras pudessem se sentir à vontade, expressarem seus pontos de vista e se expressarem através das suas identidades como criadoras e artesãs. Com isso, é importante a gente dizer que no NAS nós não pretendemos instruir a comunidade, mas habilitá-la, o que significa que, a partir do momento em que se encerra a parceria entre NAS e comunidade extramuros, a comunidade pode ter autonomia sobre aquilo que foi desenvolvido. Bom, como resultados alcançados aqui, nós vamos citar 3 grandes resultados. Primeiro, os artefatos desenvolvidos a partir dessa nova expertise, que foi apresentada sob a forma de técnica têxtil. O segundo foi um vislumbre sobre as novas formas para se gerar renda dentro do bairro, dentro da comunidade. E o terceiro é que, além das possibilidades de incrementar a receita familiar e de se especializarem na técnica têxtil, as integrantes da AMO concluíram que a feltragem pode ser sim um recurso valioso para fortalecer a identidade local e estimular uma sensação, um sentido de pertencimento dos demais cidadãos do seu bairro. Uma vez que, como instrumento de coleta de dados, nós usamos um caderno de campo para obter registros sobre as observações participantes, nós extraímos deste caderno 4 grandes observações, então 4 grupos de observações. A primeira é que, ainda que apresentem um caráter incipiente, os resultados alcançados na oficina ilustram como as técnicas têxteis podem e devem amplificar a participação feminina na economia local. Os saberes manuais podem ser ferramentas valiosas para a criação de capital cultural, social e econômico. O projeto de extensão AMO Maker ampliou a mundividência das mulheres e contribuiu para o avanço da transformação social almejada pela comunidade. E as artesãs e empreendedoras que fizeram parte das oficinas puderam vivenciar como a universidade pode apoiá-las no processo de fabricação de novos objetos seriados em baixa escala. Isso faz com que nós tenhamos aí preceitos para futuras articulações entre comunidade e universidade. Para finalizar, então, algumas considerações finais que nós obtemos a partir desse relato de experiência. Por meio dos saberes manuais, nós vemos que as técnicas têxteis elas podem ser empregadas sim para habilitar as comunidades, mais uma vez não é instruir, mas habilitar as comunidades locais e incitar mudanças sociais, ao mesmo tempo em que podem sim ser utilizadas para produzir impactos sobre a autonomia econômica dos sujeitos praticantes da artesania. E a segunda consideração final que a gente tirou é que, ao proceder com esse relato, nós percebemos que a experiência ajudou a revelar a potencialidade da feltragem como um instrumento de emancipação feminina e, logo, como um instrumento também de empreendedorismo social. Isso ocorreu em função da possibilidade de geração de renda que está atrelada à comercialização dos artefatos feltrados, que demandam um baixo investimento. Então, com pouco recurso, nós conseguimos utilizar a feltragem para que essa feltragem gere objetos feltrados que podem ser vendidos dentro do bairro. A gente precisa destacar também que esse contato com a comunidade extramuros fez com que fossem desenvolvidos insights, e esses insights deram origem a modelos de oficinas que podem ser empregados em futuras parcerias. E outra consideração que a gente precisa destacar aqui também
é que esta oportunidade de extensão universitária contribuiu para o processo de formação social do nosso grupo, como pesquisadores e como designers. Em termos de agradecimento, nós precisamos aqui agradecer primeiramente a AMO, a Associação de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo, e as suas líderes comunitárias que nos abriram portas para essa parceria. Precisamos agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Design do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, ao Programa de Excelência Acadêmica PROEX da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que nos forneceu bolsa, a bolsa também da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, a FAPESC, e, claro, aos demais integrantes do Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design que se fizeram presentes na oficina e que fizeram contribuições assertivas para esse relato de experiência. Em termos de referências bibliográficas, aqui a gente vai ver um resumo dessas referências que podem ser consultadas na íntegra no artigo que vocês vão ter acesso. Então, aqui estão algumas dissertações, alguns livros, artigos de periódicos, artigos de eventos que tratam sobre esta aproximação entre o NAS e a AMO, que já foram publicados em outros eventos, uma homepage e uma monografia. E estes são os nossos contatos, caso vocês desejem aí tirar dúvidas, entender um pouquinho mais sobre como esse processo aconteceu, ou tiverem quaisquer observações, estamos aí à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso relato de experiência nesse evento.